Shalom, meu querido, um excelente domingo para você. Que bom que você está junto comigo neste domingo aqui no Devocional. Isso está mostrando que você é valente, que você é forte, que você levantou um pouco mais cedo hoje, né? Agora, às 9 horas da manhã, nós temos culto aqui na Igreja Vida Nova. Nosso culto hoje será matutino, será pela manhã. A meio-dia nós vamos ter uma confraternização, né? Celebrando, então, e nos alegrando juntos em comunhão. O aniversário, então, de 11 anos da nossa igreja, da nossa comunidade de fé. Então, você certamente pode levantar um pouco mais cedo aí, né? E concentrado aí, podendo estar fazendo esse devocional comigo. Bom você estar junto comigo nesta manhã. Amém? E o texto que eu quero deixar para você nesta manhã, para meditação, é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Lá diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho ele não é vão no Senhor. Paulo está falando para nós aqui sobre a corruptibilidade e a incorruptibilidade, né? Se você ler, por exemplo, no capítulo 15, Paulo fala muito sobre isso, né? Sobre a ressurreição dos mortos. Então, meu irmão, Paulo, a primeira carta aos Coríntios, para mim, ela é uma poesia, porque nós vamos ler fundamentos, rudimentos, Paulo lançando o fundamento apostólico do Evangelho, né? Da pregação de quem é Cristo, de como é Cristo, e a forma que realmente a igreja tem que pregar a Cristo. Depois, Paulo vai continuando falando ali sobre o Espírito Santo, sobre os dons, sobre o amor que excede todos os outros dons, o uso dos dons dentro da igreja, da comunhão, né? E por fim ele conclui, ele fecha com chave de ouro, falando o cerne. Quando a igreja ela se tornar madura, ela vai poder entender e pregar a respeito da ressurreição dos mortos. E esse então eu entendo, né? Eu não sou um teólogo, né? Mas sou um apaixonado pelas Escrituras. E, irmãos, a ressurreição dos mortos para mim é o tema mais forte de toda a Bíblia, tá? Por que eu falo tanto sobre isso? E aqui na Igreja Vida Nova, particularmente, a gente prega muito sobre a ressurreição dos mortos. Porque a ressurreição dos mortos, ela fala do ponto principal, do vértice, né? Do esquadro que dá um alinhamento ao cristianismo. Aí você vai pegar e vai me dizer: não, pastor, mas o vértice é Cristo, a pedra angular, a pedra de ângulo é Cristo, né? Sim, e esse Cristo crucificado, e quando a gente tem do Cristo crucificado, entendemos, como Paulo fala, eu prego, ele fala isso em 1 Coríntios, né? 1:18, acho que eu prego a Cristo e esse Cristo crucificado. A gente está falando não apenas da morte, dor, paixão e sofrimento de Jesus, mas a gente está falando também da ressurreição de Cristo, tá? Então essa ressurreição de Cristo, Paulo também vai dizer, né, que se carrego no meu corpo a sua morte, eu carrego também a sua vida, porque eu ressuscito com Jesus. Então a ressurreição, ela fala de algo da maior realidade da igreja de Jesus. A maior realidade não são bênçãos, a maior realidade não são... não estou dizendo que não somos abençoados, muito pelo contrário, somos muito abençoados, recebemos muitas bênçãos e nós temos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais à nossa disposição. E não digo apenas prosperidade financeira, mas muita prosperidade. Não digo apenas saúde, mas completa saúde. Não digo apenas um pouquinho de paz ou de conforto, mas plena paz que excede até mesmo a compreensão humana. Tá? É isso que a Bíblia nos promete. Poderosas bênçãos. Mas o centro está, os nossos olhos estão na eternidade, em Cristo. Então, para nós vivermos isso, essa realidade de eternidade, que faltaria-me tempo para falar no devocional para você, Paulo então nos fala, né? Para vivermos isso, irmãos, temos que ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, a firmeza, ela está falando da base, do fundamento, tá? E qual é o fundamento? O fundamento é o Evangelho. Vejamos bem. A pedra de ângulo é Cristo, mas o fundamento é o Evangelho. E por que o Evangelho? Porque a gente está falando aqui, né, que os apóstolos e os profetas, eles são o fundamento. Então o Evangelho, ele é apostólico e profético.
ok? Então, se o evangelho ele é apostólico e profético, o nosso fundamento ele é apostólico e profético, tá? O nosso fundamento é o evangelho, tá? Não vou entrar muito aqui porque a gente vai longe daí, tá? O nosso fundamento ele é o evangelho, tá? Então, a palavra é o nosso fundamento. Estamos firmes, e firmes aonde? No verdadeiro evangelho, na palavra. E palavra com P maiúsculo, palavra, ou palavra com todas as letras maiúsculas, palavra. Então, cara, não tem outra maneira de você estar firme se você não estiver na palavra, se você não estiver nas escrituras, se você não estiver profundo, ter dado um mergulho profundo, né, na Bíblia. E não apenas ler e estudar a Bíblia, mas vamos bem além disso, né, querido? Tu viver a essência, não apesar eu estou aprendendo e estou vivendo, o negócio é muito além disso, sabe? O negócio, eu estou falando aqui de você realmente encarnar as escrituras, né? Não viver apenas porque tem que viver, mas você viver porque é impossível você não ter sido constrangido e aquilo não está te definindo, né? A palavra está te definindo. Quando a gente fala de constante, a gente está falando do Espírito, de viver uma vida no Espírito, né? Porque o Espírito Santo que nos traz constância. Então, meu amado, como está a tua constância em oração, a tua constância na vida com Deus, a tua constância em santidade, a tua constância em congregação nas coisas de Deus? O diabo ele vai lançar um ataque contra nós, tentando fazer-nos não nos tornar intensos, não nos tornar constantes, né? E nós começarmos a sermos inconstantes. Pastor, eu tenho sido inconstante, o que eu faço? Qual é o remédio para a inconstância? Eu confesso, eu tenho algumas coisas na minha vida que eu estou lutando contra a inconstância. Tem coisas, e graças a Deus, muitas delas que eu já venci. E eu posso dizer para você, irmão, que a fórmula é muito simples e até parece um pouco estranho. É você parar de tentar ser constante. É você parar de tentar fazer a coisa do teu jeito, você parar de tentar fazer a coisa do jeito que você quer fazer e você começar a fazer simplesmente da forma que Jesus quer. O nome disso é graça. A graça me faz ser constante. Então, quando você para e descansa em Deus, você começa a ser constante, irmão. Eu só comecei a ser constante quando eu aprendi a descansar em Deus, tá? E por fim, nós temos sempre abundância no nome do Senhor. Aqui a gente está falando de serviço, tá? Então, quanto você está sendo abundante na casa, na obra de Deus? Você que é um servo da casa, aqui da Igreja Vida Nova, ou de qualquer outra igreja que você congregue, como está? Você tem um cargo ou você tem um serviço? O cargo é aquilo que traz um peso, o serviço é aquilo que traz satisfação, tá? Então, mas Jesus ele é especialista em transformar cargos em serviços, tá? Então Jesus ele quer transformar no teu coração cargos em serviço, tá? E sirva com alegria, aprenda a servir os teus irmãos, aprenda amanhã, na segunda-feira, quando você se levantar ali e ir para o teu serviço, aprenda a servir com alegria, porque o Senhor ama aquele que faz, aquele que dá, aquele que serve com alegria. É porque é dando que se recebe, é ministrando que se é ministrado, tá? Muitas vezes a gente acabou se tornando muito dependente demais dos homens, mas Deus quer que você seja completamente dependente apenas dele. Amém, queridos? Glória a Deus, até daqui a pouco, às 9 horas, né? Quem sabe você está assistindo, você está vindo para o culto, amém? Ou depois do culto também, né? Mas enfim, Deus abençoe você, um domingo maravilhoso, e vamos estar juntos hoje, em nome de Jesus. Fique com o Pai.